Graça e paz, vamos continuar estudando o livro de Atos, capítulo 3, agora a partir do versículo de número 14, falando a respeito do escolhido e tendo Jesus como modelo, como primeiro escolhido. Então, o primogênito, escolhido, feito filho de Deus. Então, vamos ver aqui a partir do versículo 14. Vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que lhes fosse libertado um assassino. Então aqui Pedro começa a explicar a respeito da escolha de Jesus. Jesus foi escolhido para reinar, para sentar-se à direita do Pai, para receber o Espírito Santo, para batizar com o Espírito Santo, porque ele cumpriu a palavra, ele obedeceu ao Pai até o fim. Ele foi fiel até a morte e morte de cruz. Como ele amou até o fim, se propôs a amar e cumpriu e obedeceu, então ele é declarado santo e justo. Então vem aqui a sequência da escolha. É pela sua obra, é pela sua vida, é pela sua fidelidade, é pela sua obediência, é pelo bem que ele pratica, porque ele amou, curou a todos os enfermos do diabo, libertou. Então isso lhe faz andar neste caminho da santidade, o caminho da justiça. O caminho estreito que Jesus andou e nos ensina é o caminho que o santo não erra e o justo. Então, o caminho da fé é o caminho da justiça. O justo viverá da fé. Então, em momento algum, nós podemos separar algum tipo de salvação, algum tipo de escolha de nascer de novo, de ser filho de Deus, com obras, com testemunho, com vida, com santidade, com justiça. A base do trono de Deus é juízo e justiça, é verdade, é santidade. Então, Jesus foi considerado justo e santo. E ele nos ensina a andar pelo seu caminho. Nós temos que andar como Jesus andou, viver como Jesus viveu, ter a mente de Cristo, para sermos escolhidos por Deus. Versículo 35. Versículo 15. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E nós somos testemunhas disso. Então veja aqui a situação de Jesus como escolhido de Deus. Vocês mataram o autor da vida. Então ele tem a palavra de vida eterna. Ele ensina este caminho da vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Ele nos dá essa palavra, essa direção, esse ensinamento, esse entendimento para termos vida, vida com abundância, andar na vida. A vida foi criada pela palavra, pelo verbo. E Jesus é este verbo de Deus que está confirmado, que está completo, ao qual ele cumpre todas as coisas desta vida, da obediência à direção de Deus sobre a vida, o propósito de Deus para a vida, o motivo para o qual Deus nos criou. Então Jesus é o autor desta vida com Deus, andarmos com Deus, estarmos na presença de Deus, como Enoque andou com Deus, viver com Deus. Então ele é autor dessa vida plena, vida com abundância, vida do homem na intimidade com Deus. Ele é tanto o autor da vida quando cria, nos dá a palavra de vida, como também quando nos batiza com o Espírito Santo. Então nós temos a vida habitando em nós. E nos fala, nos ensina, nos guia, nos dirige nessa vida plena, que é uma vida de comunhão, de intimidade, de relacionamento. É realmente andar com Deus. Obedecer uma palavra que você escuta, que te guia, que te ensina e a qual você entende pelo Espírito Santo, que te dá entendimento e te põe a ensinar, a pregar, a ministrar e a praticar, a viver. Então, ele é o autor da vida, pela palavra, pela expressão de vida, pelo modelo de vida, uma vida em amor, uma vida
em obediência ao Pai. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, e nós somos testemunhas disso. Essa é a verdade. Nós vamos ver neste texto exatamente de Atos 3, nós vamos ver aqui que existe um estilo de pregação que foi criado, foi formado por uma necessidade de se levar um modelo de pregação ao mundo para satisfazer povos, nações, culturas diferentes ali da cultura judaica, os povos das demais nações. Então, nós temos uma certa distorção do texto, da palavra de Deus, que diz: Deus o ressuscitou dos mortos. Então, realmente, Deus escolheu a Jesus, o Cristo, como Messias, como ungido, como aquele que batiza com o Espírito Santo, aquele que traz a palavra, aquele que é o caminho, a verdade e a vida, que faz esta ligação com Deus, com o Pai. Então temos o Pai, e esse Pai, ele ressuscitou a Jesus. Ele ali assume a sua posição como Senhor, como Cristo. Deus o ressuscitou dos mortos, e ele então passou a estar nessa posição e faz essa ligação conosco pelo batismo com o Espírito Santo. O batismo da promessa também nos faz filhos de Deus. Nós nos tornamos filhos de Deus. Então nos tornamos filhos de Deus pela obra de Cristo, pela vitória de Cristo na cruz, pela sua morte. Deus ressuscitou, lhe deu poder. Então quando ele nos batiza com o Espírito Santo, nós aí sim temos condição de sermos chamados filhos de Deus. Nascemos de novo. Temos então o Espírito de Deus como um filho que tem a semelhança do Pai. Então podemos ser semelhantes a Cristo, que é o Filho de Deus, o primeiro. Agora entramos na família como irmãos de Cristo, irmãos em Cristo. Formamos agora a família de Deus. Então mas Deus o ressuscitou dos mortos. Ele deu essa condição, então, de nos batizar, de nos chamar, de nos abrir a porta. Ele próprio é a porta, e entrarmos, então, na presença de Deus e vivermos agora no reino de Deus. Cristo é o Senhor deste reino de Deus. Deus o ressuscitou dos mortos. Então, nós não vamos pregar hoje, dizer Deus morreu, Deus foi crucificado, Deus ressuscitou dos mortos. Não podemos pregar jamais dessa forma. Ninguém vai entender, essa não é a palavra de Deus, isso não é o que está na palavra de Deus. Diz, Deus o ressuscitou dos mortos. Deus ressuscitou a Cristo. Deus ressuscitou o seu Cristo, o seu Messias, para que ele trabalhasse sempre. Jesus mesmo disse, eu trabalho até agora, o Pai trabalha também. E nós somos chamados a esse trabalho, de fazer esta ligação agora entre os céus e a terra. Os céus vêm à terra, a terra vão aos céus. Estaremos sempre juntos. E o sinal penhor dessa eternidade com Deus é o batismo com o Espírito Santo. Os céus já estão na terra pelo Espírito Santo que habita em nós. E nós já vivemos tendo essa relação com os céus, porque o Espírito Santo nos leva a essa comunhão com os céus, a comunhão com Deus, através de Cristo, do Messias que foi ressuscitado dentre os mortos. Jesus morreu por nós, Cristo morreu por nós. Jesus como Senhor morreu. Ele morreu e Deus o ressuscitou dos mortos. E nós somos testemunhas disso, dessa verdade. Essa é a verdade bíblica. Não é denominacional, não é criada para ser diferente dos outros no mundo de competição, no mundo carnal, no mundo humano, de mentalidade humana, em que cada um quer ganhar mais do que o outro, quer crescer mais do que o outro, quer ser o dono da história, o dono da verdade, o dono do capital, o dono do dinheiro, o dono do sucesso. Não é isso. Estamos aqui para trazer a palavra que é vida, que é espírito, que é vida, e que não se deixa levar por esses interesses carnais, mundanos, financeiros, econômicos,
políticos ou de qualquer outra área terrena. Nosso reino não é deste mundo para satisfazer essas questões. Nós temos o compromisso com o céu, com o Espírito, com a verdade, com a justiça, com a santificação, com a santidade, com as coisas que são do alto, e não essas coisas aqui de baixo, não pelos princípios deste mundo. Então Pedro está dizendo, nós somos testemunhas disso, dessa vida, da ressurreição de Jesus. Ele é autor da vida. Deus ressuscitou a Jesus dos mortos. Vamos continuar aqui agora, versículo de número 16. Pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem, que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. Você pode sentir essa verdade de que o nome de Jesus, a este nome, Deus deu poder, Deus deu autoridade a este nome, para que no nome de Jesus os milagres aconteçam. É no nome de Jesus, pela obra de Jesus, pela vitória de Jesus na cruz, pelo entendimento, pela fé, pela compreensão, pelo discernimento espiritual do nome de Jesus. É pela fé no nome de Jesus que o nome curou este homem. É o nome daquele que venceu a morte, é o nome daquele que amou, é o nome daquele que está sentado à direita de Deus, do Pai. Jesus, homem, o Filho de Deus. Então é no nome deste Jesus, é pela fé no nome de Jesus que o nome curou este homem. Este nome que abre a porta. Este nome foi coroado e ele foi nomeado como Senhor. Senhor da glória, Senhor da vitória, Senhor da bênção, Senhor da vida, Senhor da cura, Senhor do amor, Senhor da bênção. Quer alguma coisa? Precisa de alguma coisa? Quer clamar a Deus? Clame usando este nome. Este nome recebeu de Deus essa prerrogativa. Em nome de Jesus, é neste nome. Ele recebeu esta condição de, no nome de Jesus, e não em qualquer outro nome, sejamos salvos, sejamos abençoados, sejamos ouvidos por Deus através do nome de Jesus. A fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. Então, a fé no nome de Jesus, que vem por meio dele, de Jesus, é que dá saúde. Então, nós realmente estamos vendo aqui em Atos essa situação de estarmos esperando em Deus, reunidos, clamando em nome de Jesus, até que do alto sejamos batizados com o Espírito Santo, sejamos revestidos de poder, possamos receber o Espírito da promessa, porque é nesse nome, é Jesus quem batiza com o Espírito Santo. Deus, o Pai, dá o Espírito Santo a Jesus quando ele recebe no céu, é o penhor, é o primeiro sinal da vitória, da entrada no céu. Ele recebe, ele tem prometido que o que ele receber lá no céu, ele vai compartilhar conosco, com seus escolhidos, com seus apóstolos, com seus discípulos. Ele vai compartilhar conosco como irmãos, como co-herdeiros. Ele vai fazer isso pela sua liberalidade, pelo seu amor. Ele receberia tudo. Ele recebeu a herança, mas ele nos comprou, ele nos ganhou. Somos agora um em Cristo, somos irmãos em Cristo. Então ele batiza com o Espírito Santo como selo da promessa, como a marca da salvação, marca da vitória, marca da vida em Jesus, neste nome. Então é este nome que salva, é este nome que cura, é o nome de Jesus. Jesus morreu por nós na cruz e Deus, o Pai, o ressuscitou dentre os mortos. Só há um Deus, o Pai. Jesus é o Filho. Jesus recebeu do Pai todo o poder foi dado a ele. Eu recebi, Jesus recebeu todo o poder no céu e na terra. Versículo 17. Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como os seus líderes.
Mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. Então, realmente, nessa consagração de Jesus como Cristo, como Messias, o que batiza com o Espírito Santo e através do Espírito Santo ensina tudo, ensina a lei, nos ensina a guardar, ensina o que precisamos fazer, como fazer, nos diz o que é a palavra, escreve no nosso coração, agora o coração de carne, dentro de nós, e o próprio Espírito, nós recebemos um novo coração, um novo Espírito, então esse novo Espírito, o Espírito Santo, vem habitar em nós e nos ensina a guardar. Agora sim nós agradamos a Deus, agora sim nós cumprimos tudo o que Deus quer que nós façamos, da forma como Deus quer, nós amamos a Deus obedecendo essa palavra que agora está escrita em tábua de carne no nosso coração. Então tem todo o efeito, tem toda a vida, traz a salvação, traz o perdão. Que Deus vem habitar em nós através do Espírito Santo, através do batismo. Com o Espírito Santo tudo é cumprido, todas as promessas, sabemos tudo, entendemos tudo, fazemos tudo. Vivemos com Deus, Deus vive com nós, Ele habita em nós, Ele se agrada. Hoje temos salvação. Essa é a salvação. É Cristo em nós, esperança da glória. Então, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer para que tudo isso se cumprisse, para que Ele fosse fiel até a morte, rejeitado. Deus o entregou para que fizéssemos dele o que quiséssemos. Você pode amá-lo, você pode adorá-lo, você pode louvá-lo, você pode servir a Ele, você pode buscar mais da sua presença, da sua glória, o poder de Deus, o batismo com o Espírito Santo, o revestimento de poder, os dons espirituais, para ser uma bênção, para a glória de Deus, dar toda a honra, toda a glória, todo louvor a Deus, todo amor, serviço, obediência. Então Ele está aí para você fazer com Ele o que você achar que deve fazer, que você queira amá-lo, obedecendo a Ele, servindo a Ele. Isso foi possível pelo cumprimento de todas as palavras, mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. Então, no final da morte, veio a ressurreição, veio a vitória. Então foi derramado o Espírito Santo, porque Ele ressuscitou, subiu aos céus, recebeu o Espírito Santo e derramou sobre nós. Eu posso pregar isso, eu tenho repetido em todos os momentos que eu tenho falado, em todos os estudos, porque eu vivi essa experiência do batismo com o Espírito Santo do alto, aquela bola de fogo como um meteoro que veio pelo céu. Eu via o céu escurecido com planetas, com estrelas, e um meteoro vinha cruzando o espaço. Realmente, como ouvimos, como vemos o espaço sideral, ele é escuro com os luminares, com os planetas, com as estrelas, mas o meteoro vinha se movendo. Uma leve descendente vinha na minha direção. Quando ele veio no meu rosto, veio em cima de mim, foi derramado sobre mim aquele meteoro de fogo, aquela bola de fogo. Eu já vinha sentindo que algo vinha subindo pela minha barriga, pelo meu peito, pela minha garganta, e foi simultâneo o choque do meteoro com o que saiu da minha boca. Eu comecei a falar em outras línguas. Fiquei falando de 10 horas da noite, da sexta-feira, até 4 horas da tarde do sábado, falando línguas, variedade de línguas, mudança de línguas, outras línguas. E eu pude ter discernimento. Eu já ia pensando, sabendo. São línguas de países diferentes, de povos diferentes, línguas dos homens de toda a terra. E línguas celestiais, línguas que eu jamais ouvi, com outro som, com outro modo, outras palavras totalmente diferentes, eu entendia. São línguas dos anjos, línguas do céu, que é a forma como foi no Pentecostes. Da mesma forma, haviam judeus de todas as partes da terra, do mundo conhecido, que foram a Jerusalém por ocasião da festa e os ouviam falar cada um na sua própria língua. Então, quando eu estou dizendo sobre isso, sobre o batismo com o Espírito Santo, sobre a promessa, sobre o derramamento, sobre a direção de Deus,
do Espírito Santo, como que Jesus fez, como que Jesus faz, é porque eu tenho toda essa experiência bíblica, o Espírito Santo tem me dado todas as experiências, desde o batismo com o Espírito Santo, até dos profetas, de Cristo, de todas as coisas, para poder ler, entender, porque tenho experimentado. Deus tem me dado esta experiência, esta vida com Deus. E vamos agora então para o versículo 19, que nos chama bastante atenção e diz assim: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Então, quando nós vamos falar de salvação, estamos falando de salvação, e isso aqui é essencial. Arrependimento para uma nova vida. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus. Vamos praticar a palavra de Deus, vamos obedecer a Deus, vamos andar com Deus, vamos levar Deus em conta, vamos dar prioridade a Deus, vamos ter temor a Deus, vamos tremer diante da palavra de Deus. Os olhos de Deus estão voltados para os que tremem diante da sua palavra, para os que o buscam, para aqueles que o amam, aqueles que o servem, aqueles que têm o coração segundo o seu coração. É um coração disposto a obedecer, sim. É um coração que Deus sabe, Deus vê, Deus conhece o nosso coração e sabe quem tem um coração moldado, determinado a cumprir a palavra de Deus, a obedecer a Deus. Então arrependam-se e voltem-se para Deus. É isso que Deus quer. Esse é o escolhido. E seja escolhido de Deus. Então Deus escolhe e batiza com o Espírito Santo esse coração que ouve a palavra de Deus, tem o propósito de obedecer, tem o coração firmado, ouvir. O que vou fazer? Como fizeram estes homens aqui diante ali da pregação de Pedro, quando eles ouviam aqueles homens ali no cenáculo, louvando a Deus, cada um na sua própria língua, falando das maravilhas de Deus, e eles entendiam, cada um estrangeiro de terras longínquas, muito distantes, o mais distante conhecido da época, ouviam-os falando a sua língua, mas como eles conhecem a nossa língua, é impossível que alguém de Jerusalém tenha aprendido essa língua. É Deus. Falavam das maravilhas de Deus, e Pedro diz, isso é Deus, através de Cristo. Então, é o seu Cristo, foi designado. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus. E eles diziam, o que vamos fazer? Ouçam a palavra de Deus e creiam e obedeçam. E tenham um propósito. Isso é essencial, você não pode tirar nenhuma dessas partes. A fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Essa palavra vem ao nosso coração, o Espírito Santo escreve e ele vem habitar em nós para nos dar poder, para pregar, para praticar e para entender corretamente, andar corretamente com sabedoria, com dons espirituais, dons de conhecimento, dons de discernimento de espíritos, dons de curar, dons da ciência. Então, todos os dons espirituais para praticarmos a palavra de Deus. Versículo 20. Para que venham tempos de descanso da parte do Senhor e ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado. Jesus. Então aqui nós vemos mais uma vez essa diferença, essa separação. Quando Jesus diz, eu e o Pai somos um e nós seremos um em Cristo, nós sabemos muito bem. Nós temos esse discernimento. Nós, irmãos em Cristo, com todo o potencial de termos a mente de Cristo, de termos o Espírito Santo falando a palavra de Cristo, nos fazendo lembrar de tudo que Jesus falou, nos dando sabedoria, mas nós sabemos, Cristo e nós somos irmãos, somos um. Mas ele é o Senhor, ele é o Salvador, ele é o primogênito, ele é o primeiro. Ele nos batiza com o Espírito Santo. Ele nos guia, através do Espírito Santo, nos ensina todas as coisas. E da mesma forma, Cristo é um. Cristo, o Messias, Cristo, Jesus, Cristo que ressuscitou e o Pai. Da mesma forma que somos um em Cristo, Cristo é um com o Pai, que é realmente Deus, Deus, o Pai. Temos o Filho,
o Espírito Santo e temos nós também fazendo parte dessa obra. Somos cooperadores com Deus, trabalhamos na seara. O filho trabalha, o pai trabalha até agora. Nós também somos chamados para trabalhar, para estar aqui, abrindo a nossa boca, e o Espírito Santo falando, ensinando. Então estamos envolvidos, estamos na obra, somos colaboradores na obra de Deus. E Deus, o Pai, mande o Cristo, qual lhes foi designado Jesus. Jesus, homem, filho do homem, Cristo, tornou-se o Cristo, o Messias ungido, quando, ressuscitando, recebe todo o poder no céu e na terra. Todo o poder foi dado a ele. E ele nos dá esse poder. Ele derrama o poder através do Espírito Santo. Ele recebeu do Pai e nos dá este poder que ele recebeu. Uma parte é nossa, somos co-herdeiros com ele. Ele recebeu tudo e, tendo dito que recebeu todo o poder no céu e na terra, nos dá esse poder. Compartilhe conosco este poder, poder de curar, poder para entender a palavra de Deus, poder através do Espírito Santo que habita em nós, de entender tudo, poder ensinar tudo, toda a palavra, ter as experiências com todos os momentos da palavra, com tudo que diz respeito à palavra da vida, que nos envolve, que veio morar conosco através do batismo com o Espírito Santo. É necessário que ele permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo por meio dos seus santos profetas, dos escolhidos. Então, esse ministério do escolhido, ele tem desde Gênesis, desde o princípio. Quando Caim mata Abel, Deus havia escolhido Abel, a sua oferta, Deus havia rejeitado Caim, a sua oferta. Então, ali Deus escolhe Abel e depois nós temos todo este ministério. Deus fala através de Abel, o sangue de Abel fala, Deus fala conosco, Deus fala com Caim, depois Deus vem levantando os seus profetas, os seus santos profetas sempre. Deus vai sempre escolhendo homens e mulheres que amam, que têm um coração segundo o seu coração. Como falamos de José, que amava os seus irmãos, queria ensinar os seus irmãos, recebeu a revelação do Espírito Santo de que ele deveria estar à frente, governando o pai, a mãe, os irmãos. Eles fariam muito bem se dessem ouvidos. José exorta, deem ouvidos, Deus está falando, Deus quer que eu esteja liderando, Deus vai dar palavra, Deus vai dar sabedoria, Deus vai dar entendimento, nós vamos crescer, nós vamos ter vitória, nós seremos abençoados. Mas eles rejeitam, como rejeitaram os profetas, mataram, perseguiram, prenderam e fizeram isso também com Jesus. Jesus diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, apedreja os que lhes são enviados. Então a igreja hoje também faz eleições, coloca pessoas por amizade, por terem algum tipo de ação que agrada, trocam favores, trocam presentes, trocam elogios e vão se colocando nas primeiras posições, quando na verdade deveriam dar ouvidos aos profetas, aos santos profetas. Aquele que fala pelo Espírito Santo deveria estar na primeira posição, deveria estar na liderança, na direção. Mas Deus vai usar de qualquer forma os seus santos profetas, os seus escolhidos, porque nós vamos ler novamente aqui o que diz o versículo 21. É necessário que ele permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo por meio dos seus santos profetas. Então fala de uma restauração, fala de um retorno então a um tempo ideal, a um tempo primeiro em que as coisas estavam funcionando conforme a vontade de Deus. Então, a partir da queda do homem, é necessário que haja essa restauração, que volte-se ao paraíso, volte-se à presença de Deus, volte-se a habitar na presença de Deus. Então haverá esse tempo de restauração de todas as coisas. Mas desse tempo para cá, nós temos aqui a vírgula,
como falou há muito tempo por meio dos seus santos profetas. Deus vai escolhendo. Esse trabalho que nós estamos aqui realizando de mostrar isso através da palavra, da revelação, através dos santos profetas, Deus vem falando e repetindo, como Hebreus também menciona isso, falando, exortando, chamando ao arrependimento, à conversão, a se voltar para Deus. Voltem-se para Deus. Voltem-se para o primeiro amor. Voltem-se para a prática das primeiras obras. Vivam para Deus. Convertam-se, arrependam-se a Deus. Voltem-se para Deus. E ao invés de voltarem a Deus, criam religiões humanas para satisfazer interesses humanos, como já falamos aqui. Poder humano, financeiro, político, econômico, que não são as coisas do alto, não são a vontade de Deus, isso não é voltar-se para Deus. Entrar em uma religião humana, fazer parte de uma denominação mundana, humana, terrena, não quer dizer que se voltou para Deus. É o que nós vamos terminar aqui, Atos 3, e vamos verificar isso dentro da palavra. Versículo 22. Pois, disse Moisés, o Senhor Deus lhes levantará dentre seus irmãos um profeta, como eu. Ouçam-no em tudo que ele lhes disser. Então, Jesus, homem, filho do homem. Moisés chega a dizer, como eu. Ele vai viver, vai falar como Jesus. E Deus vai exaltá-lo. Deus vai tornar esse Jesus em Cristo. O Senhor Deus lhes levantará dentre seus irmãos. Por isso Jesus nasce da mulher, por obra do Espírito Santo, para ser o cumprimento dessa palavra. Dentre seus irmãos, nascido de mulher, um profeta. Então Jesus como profeta, como escolhido. Todos os profetas são os escolhidos de Deus para ter essa intimidade com Deus primeira e transmitir o que Deus tem a falar através do Espírito Santo. Então, usados pelo Espírito Santo, o Espírito Santo vem habitar em nós e fala através de nós. Fala na nossa mente, conversa conosco. Ele pode falar diretamente, ele pode falar junto conosco, ele pode nos dizer o que falar. Ele tem toda a liberdade, ele é Senhor, habita em nós. Estamos juntos e compartilhamos, trabalhamos juntos nessa seara, nesse mesmo ministério. Então, dentre seus irmãos, um profeta como eu. Ouçam-no em tudo o que ele lhes disser. Então, a liderança do Espírito Santo, a liderança daquele que Deus levanta. O Senhor Deus lhes levantará, esse líder, dentre seus irmãos, um profeta como eu, mas que deverão ouvir mais do que deviam ouvir a própria lei que Moisés recebeu, as placas de pedra que ele quebrou e depois escreveu. Deus escreveu com sua própria mão, com seu próprio dedo, depois Moisés reescreveu, depois de quebrar as tábuas. Mas mesmo as tábuas da lei, nós devemos ouvir a Jesus mais do que a Moisés. Quem não ouvir esse profeta será eliminado do meio do seu povo. Então não será escolhido, será rejeitado, porque não ouve a Jesus, não obedece a Jesus. Quem não ouvir, nós vamos ver aqui em Atos 3, não significa apenas algo sentimental, não significa apenas uma crença no pensamento, nas ideias, mas sim de uma forma prática, ouvir e praticar. Bem-aventurado o que ouve e pratica essa palavra de Jesus, deste profeta que é Jesus, o Cristo, o Messias, o que batiza com o Espírito Santo, que nos ensina todas as coisas, então nos ensina a agradar a Deus, a viver com Deus, a andar com Deus. Versículo 24. De fato, todos os profetas de Samuel em diante, um por um, falaram e predisseram estes dias. Então Pedro está dizendo que houve um primeiro período profético, Abel seria o primeiro profeta, mas também Adão já recebia a palavra de Deus e transmitia, e posteriormente Abraão, Isaac, Jacó. Porém, o ministério dito oficialmente dado como profético para Pedro, ele cita Samuel, de Samuel em diante,
um por um, vieram falando de uma forma mais direta sobre esse tempo, sobre estes dias. Um por um falaram e predisseram estes dias agora de Cristo. O ministério de Cristo, as curas, a libertação, ressurreição de mortos, morte, ressurreição. Pedro é testemunha e os demais apóstolos. Deus o fez Senhor e Cristo. Então ele recebeu o Espírito Santo e derramou como Cristo. Como o Senhor nos batiza com o Espírito Santo. E assim nos guia em toda a verdade. O Espírito Santo nos ensina toda a verdade. Ele é o grande ensinador. Ele é o cumprimento, é a promessa de Cristo, da vitória de Cristo. A vitória de Cristo é um povo que pratica a obra de Deus, povo que obedece a Deus. Esses são os dias agora de Pedro, que Samuel profetizou e agora Pedro e os apóstolos, a igreja primitiva está vivendo esses dias. Versículo 25. E vocês são herdeiros dos profetas e da aliança que Deus fez com os seus antepassados. Ele disse a Abraão, por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Pedro está ganhando aquelas pessoas, está dizendo, vocês fazem parte destes dias, do que está acontecendo, deste cumprimento das promessas de Cristo, do batismo com o Espírito Santo. O Espírito Santo é para vocês também, não importa que vocês estavam lá crucificando a Jesus, vocês fizeram na ignorância, Deus não leva em conta. Agora vocês se convertam, arrependam-se, voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam cancelados, sejam os pecados anteriores a Jesus, sejam os pecados ali dos dias de Jesus, da crucificação de Jesus, o que for, serão cancelados, vocês vão se arrepender, vão deixar e serão também batizados com o Espírito Santo e vão viver esses dias, dias de bênção. Por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Então, como veio Saulo se convertendo, sendo uma bênção, sendo escolhido para ser uma bênção. Então, a partir de agora, em Cristo, vocês, judeus, vão receber o batismo com o Espírito Santo e vão cumprir a promessa de Abraão, porque é para vocês. Vocês são herdeiros dos profetas e da aliança que Deus fez com os seus antepassados. Então, o batismo com o Espírito Santo é para vocês. Recebam este batismo com o Espírito Santo, seja uma bênção. Toda a terra será abençoada. Agora, nesses dias de Jesus, nesses dias do Espírito Santo, nesses dias do cumprimento da promessa, que ele diz aqui no versículo 24, de fato, todos os profetas de Samuel em diante, um por um, falaram e predisseram estes dias, dias de vitória, dias de poder, dias de unção. E se onde você congrega ainda não tem, pare para orar e pedir e buscar, até que do alto você também seja revestido de poder. Será claro, você saberá, haverão sinais, você vai compreender a respeito de que você recebeu realmente essa unção, o batismo com o Espírito Santo, o poder do alto, e aí sim você vai ser uma bênção, você vai pregar com autoridade, você vai orar, e as pessoas serão curadas, e todos os povos da terra serão abençoados a partir do derramamento do poder do Espírito Santo sobre a sua vida. E o versículo, então, 26, que é o último versículo do capítulo 3 de Atos, nos diz assim: tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vocês para abençoá-los, convertendo cada um de vocês das suas maldades. Então, vejam bem, quão difícil é alguém pregar dessa forma. Convertendo cada um de vocês das suas maldades. Vocês têm que se arrepender do mal, se converter do mal, abandonar o mal, deixar de praticar o mal, deixar de ser mal. Você tem que fazer o bem, ter boas obras, amar, servir a Deus, obedecer a Deus. Tem obra. Convertendo cada um de vocês das suas maldades. Você é julgado, você já está sendo julgado, avaliado pelas suas obras. Cada um, quando morre, leva suas obras consigo.
Você tem que ter as obras. E pulam essa parte, esquecem, não gostam, não querem, fazem de conta que não leram, que não viram. O versículo 26, que é a conclusão, pelo menos aqui nessa forma de estar colocando aqui a palavra de Deus dividida em capítulos e versículos, fica sendo o último versículo do capítulo 3. Também estamos usando este método, essa separação em capítulos e versículos. Então termina dizendo isso, o capítulo 3. Tendo Deus ressuscitado seu servo, Jesus aqui como servo de Deus, como Jesus o homem, torna-se o Cristo pela ressurreição, pela aprovação de Deus, é escolhido para Cristo. Ele é o Cristo, ele é ungido, ele é o Messias. Ele vai batizar com o Espírito Santo, ele vai dar poder, ele será o primogênito. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, Jesus, o Cristo, enviou primeiramente a vocês para abençoá-los. Aquele que estava acontecendo ali, enviou Jesus depois da ressurreição, dando o batismo com o Espírito Santo em Jerusalém, na festa do Pentecoste, com os judeus ali ouvindo, para vocês prestarem atenção. Deus está enviando então para vocês, vocês que ouviram, vocês que estavam aqui, as maravilhas de Deus foram faladas na língua de vocês. Ali no Pentecoste foram faladas todas as línguas de todas as terras para todos os judeus, porque Deus os escolheu, eles são herdeiros dos profetas e da aliança que Deus fez com os seus antepassados. Então, para que, por meio da sua descendência, todos os povos da terra fossem abençoados, Deus ressuscitando a Jesus, seu servo, agora com o poder do Messias como Senhor, para batizar com o Espírito Santo, enviou-os primeiramente a vocês. Vocês ouviram primeiro, para abençoá-los, para que vocês recebessem o poder do alto, bênção como presente de Deus, o dom de Deus. Então, a vocês, para que vocês primeiro se convertam, se arrependam e depois seja uma bênção, pregando para todas as terras. E foi o que aconteceu. Naquele dia, nós vamos ver, mais de 3.000 se juntaram ali à igreja, foram batizados com o Espírito Santo e a obra cresceu e saíram pelo mundo, conhecido pelo mundo. À medida que o mundo foi crescendo, foi indo, foi se expandindo, a pregação também foi acompanhando através do batismo, do poder do alto, do revestimento do poder do alto, convertendo cada um de vocês das suas maldades. Pedro está falando, olha, da crucificação de Jesus, da rejeição de Jesus e de todas as maldades, de todo o mal, vencendo o mal. Como Jesus nos ensinou, mas livra-nos do mal. Então, de todo o mal. Quando alguém entra aí na sua igreja, na sua denominação, você tem que trabalhar para que ele abandone o mal, a mentira, a ira, a competição, o falar mal dos outros, o tentar derrubar pessoas, prejudicar pessoas, competir por cargos, coisas que levam à depreciação de uns pelos outros, a guerras, a conflitos, a toda maldade. Então, convertendo cada um de vocês das suas maldades. Essa deveria ser a pregação de todo domingo, todos os dias de reunião, todos os estudos, a melhoria, a exortação. Se há grupos de discipulado, deveriam estar sempre aqui em Atos 3, versículo 26, convertendo cada um de vocês as suas maldades. Você já está se convertendo? Você está caminhando? Você está melhorando? Você está amando? Você está praticando bem? Você está ajudando outras pessoas a terem encontros com Deus, comunhão com Deus, serem também batizados com o Espírito Santo? Isso é converter cada um de vocês das suas maldades e vão entrar na obra de Jesus, do Messias, do Cristo, do servo de Deus, que Deus ressuscitou e nos batiza com o Espírito Santo para esta obra. Enviou primeiramente a vocês para abençoá-los,
para que você seja como Abraão, um verdadeiro filho de Abraão, para que você seja abençoado para ser uma bênção para toda a terra. Todos conheçam a Deus através de você. Essa é a grande bênção. É quando você leva uma pessoa a Deus, não a denominação, não a religião falsa, mas a Deus para praticar o bem, para amar o próximo, para estarmos com Deus, para crescer a família de Deus. Essa é a vontade de Deus. Que ninguém pereça, mas que todos sejam salvos. E ser salvo é se converter das suas maldades. Salvo é salvo do mal. Salvo é salvo da mentira. Salvo é salvo da perseguição, da maldade contra os outros. Isso é ser bem-aventurado, isso é ser salvo. Salvo não é sentar num banco e decorar músicas e cantar e ser falso, ser mentiroso. Isso não é salvação. Salvação não é ir a um lugar 2, 3 vezes na semana. Isso é uma falsa religião. A verdadeira religião é amar ao próximo, é cuidar da viúva, é cuidar do órfão, é deixar de fazer o mal, deixar de fazer os outros sofrerem, chorarem e não trabalharem na seara para levar outros a conhecer a Deus, a andar com Deus, a viver com Deus, como nós lemos aqui no versículo 19, que disse: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam cancelados. Pecado da maldade, pecado de você querer tudo para você, de não compartilhar com o que precisa, com o que está chorando, sofrendo, caído. Nós precisamos nos arrepender, nos converter, cada um de vocês, das suas maldades. É como Ezequiel pregava, como o profeta Ezequiel dizia: olha, se alguém viver na prática da maldade, do mal, e alguém lhe converter, alguém o levar a abandonar esse mau caminho, então será salvo. E você ficará livre do sangue daquele que você fez, levou a se converter, como diz o versículo 26. Agora, se alguém vivia na prática do bem e de repente começou a praticar o mal, ele está condenado pelo seu mal. A salvação é converter cada um de vocês das suas maldades. É nascer de novo. Fé e graça envolvem um novo nascimento. Não podemos separar uma coisa da outra. E temos um versículo que fala de graça, de amor, um versículo que fala de conversão, um versículo que fala de deixar o seu mau caminho, um versículo que fala que se nós não amamos o nosso próximo, nós não somos salvos, nós não conhecemos a Deus, porque Deus é amor. Quem ama é nascido de Deus. Então, se não amar, não é nascido de Deus. E em outro momento você diz que não precisa de nada, não precisa de obra, não precisa fazer nada. Está enganado, está errado. O Espírito Santo trabalha com toda a palavra. O Espírito Santo trabalha com a verdade, com a justiça, com a santificação, com o bem, com as coisas da vida, da verdade, com a luz. Ele não trabalha com as trevas do engano, ele trabalha com a luz, com a verdade, com o amor, com a justiça, com o amor ao próximo. Como Jesus disse sobre o samaritano, que cuidou daquele homem que havia caído nas mãos dos salteadores, cuidou dele, levou para a hospedaria, pagou pelo cuidado. Olha, se tiver mais algum gasto quando eu voltar, eu vou pagar o restante, cuida dele. Jesus disse: vai e faz da mesma maneira. Porque nós temos que amar. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos, como Cristo amou. Cristo venceu porque ele amou até o fim e realizou uma obra tremenda.
Ele foi fiel até a morte, morte de cruz por amor a nós. Ali ele venceu. E nós então somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E somos vencedores quando amamos, quando aprendemos com ele. Olhamos para Jesus, autor e consumador da nossa fé, da nossa vida. Vamos viver como Jesus viveu, vamos amar como Jesus amou. Ele nos ensinou a amar. Temos que amar. Temos que nos converter das nossas maldades e aprender a amar. E pedir a Deus que todos sejam salvos e estar aqui ensinando a palavra para que você também se converta das suas maldades, sirva a Deus, obedeça a Deus, ame a Deus, seja feliz e abençoado hoje e eternamente. Em nome de Jesus, o Cristo, o Messias. Amém.